E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast que a gente fala sobre tudo que a gente não aprendeu na faculdade de odontologia. Eu sou a doutora Aline Pimentel, host e sócia desse podcast. Sigam lá a gente nas redes sociais, Boca Viva Podcast. E também no meu Instagram pessoal, doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. E aqui do lado, doutora Gabriela. E aí, galera? Bom, não vai adiantar só vocês seguirem a gente. Tem que entrar nesse episódio que vocês vão ver hoje, deixar um comentário, falar sobre qualquer comentário que quiser falar sobre o nosso convidado, deixar uma pergunta para responder nos próximos episódios, mas não vai adiantar só seguir. Tem que também dar o like e se inscrever no canal. Eu sou a doutora Gabriela Madeira, eu também estou presente tanto no YouTube quanto no Instagram, doutora.gabriela Madeira. Hoje tem 2 avisos, mas vão ser rapidinhos. O primeiro é que a gente tem um grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp é seleto de dentistas. Nele a gente fala um pouquinho mais aprofundado sobre tudo que a gente comentou nos episódios. A gente também quer saber a opinião de vocês sobre os próximos episódios, isso quer dizer que vocês vão saber antes sobre tudo que vai acontecer mais pra frente. Tem um segundo aviso e esse é muito legal. A partir desse episódio que você está assistindo hoje, a gente vai estar presente quinzenalmente. Quarta-feira, de 15 em 15 dias, vai sair um episódio. Foi bom, né? Foram muitos avisos hoje. Aguarda que a gente vai chegar daqui a pouco, uma vez por semana. E aí, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o dentista além do mocho, né? O que é que acontece? A gente até conversa muito sobre isso, fica parecendo que a gente é bem velha, mas assim, nos últimos anos a gente viveu várias mudanças, né? A gente passou de um mundo analógico para um mundo digital e o dentista ele precisou acompanhar essa mudança do mundo, né? E aí, a gente hoje não é mais só aquele dentista que vive ali sentado no mocho, atendendo o paciente, esperando o paciente chegar. A gente precisou se adaptar, tanto em questão de aprender marketing, quanto fazer gestão financeira de consultório, todas essas coisas, gestão de pessoas, né, que agora a gente trabalha mais em equipe, né? Antigamente o dentista era aquela pessoa que vivia sozinho ali no consultório. Hoje é muito mais comum você ver equipes formadas, até de pessoas da mesma especialidade. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre essa mudança hoje. E assim, o próprio consultório hoje em dia, ele se tornou um empreendimento, né? Isso. Você acaba que tendo que aplicar dentro daquele consultório porque ele agora se tornou uma empresa. Então, isso também fez com que o dentista precisasse sair da cadeira odontológica e fosse para fora dela, entrasse além do mundo do que ele faz ali tecnicamente com o paciente, entrasse dentro do empreendimento que é o próprio consultório dele. E hoje em dia a gente não vê só esse papel, hoje em dia a gente vê o dentista ele indo além, não só do consultório. Então ele tem outros projetos fora consultório. Esse é realmente um verdadeiro De vez dentista em quando um fora do mocho. podcast. De vez em quando um podcast, uma loucura. E aí, só para a gente conceituar o nosso tema de hoje, antes da gente apresentar o nosso convidado, que é muito legal, eu queria só trazer o conceito de empreendedor e empreendedorismo, que eu acho que é muito dentro do que a gente também vai conversar aqui hoje. Então, o empreendedor, ele tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador. Está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista a necessidade das pessoas. Já empreendedorismo se assenta como a chave para inovação, produtividade e competitividade em processo dinâmico de visão, mudança e criação, que exige a aplicação de energia, paixão para a criação e implementação de ideias inovadoras e soluções criativas. É exatamente dentro do que o novo dentista precisa entender e ser, já que as mudanças do nosso próprio mercado exigem que ele precise desse novo posicionamento. E aí eu vou complementar também com um artigo que a gente encontrou que é sobre empreendedorismo e gestão. Qual é o acesso dos alunos de odontologia a certas ferramentas administrativas? Esse foi um artigo publicado em 2020. Ele fez uma revisão das literaturas entre 2000 e 2020 que avaliava sobre quais os acessos a informações dos alunos sobre gestão, empreendedorismo e marketing.
E o que ele encontrou é que existia uma disparidade muito grande dos estudantes em relação ao conhecimento sobre tanto o empreendedorismo, marketing e gestão, mas ele diz que, infelizmente, a graduação ela não consegue abranger essas possibilidades para o aluno de uma forma eficaz. E o aluno ele acaba finalizando o curso sem ter uma experiência em relação a esses assuntos. E aí é exatamente o que a gente está tentando trazer um pouquinho aqui no nosso dia a dia aqui do podcast, né? Então agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. A gente trouxe hoje, é muito especial para a gente, porque ele foi nosso professor na graduação, professor Renato Vasconcelos. Eu vou falar aqui rapidinho o currículo dele. Ele tem graduação em odontologia pela FOP-UPE em 1997, especialista em periodontia pela FOP-UPE, mestre e doutor em periodontia pela FOP-Unicamp. É professor adjunto da disciplina de periodontia da FOP-UPE e é coordenador do curso de especialização em periodontia da ABO Pernambuco. Pelo currículo, vocês veem que ele vai poder contribuir bastante aqui com a gente. Quando a gente pensou nesse tema, ele foi a primeira pessoa assim, que veio na nossa cabeça, exatamente porque a gente enxerga ele hoje em várias frentes da odontologia, né? E aí, por isso que a gente resolveu trazer ele aqui, né, Porque Gabi? quando a gente pensou, a gente fez assim, poxa, qual seria uma possível referência de um professor, ou seja, da nossa época, já que a gente é 10 anos formadas, há 10 anos é formada, e que a gente vê que é uma pessoa como referência que conseguiu se modificar com o tempo. A gente foi se modificando e a gente viu essa pessoa se modificando também, trazendo inovações também. Mas E vamos deixar aí, ele se apresentar agora, vamos, né, Gabi? A gente tá falando já falou que demais. só. Fala, Seja professor. bem-vindo, professor. Obrigado, meninas, pelo convite. Que massa o projeto de vocês. Já falei isso antes do, do start aqui. Acho a ideia sensacional. Como a gente falou também na nossa reunião prévia aqui, eu acho muito engraçado, na verdade, vocês terem essa visão de mim, desse cara ultra empreendedor, desse cara ultra inovador. Eu vinha até pensando isso no carro, assim. Falei, inclusive, isso na minha sessão terapia, né? Como as pessoas enxergam a gente de formas diversas, né? Eu acho que eu. E, na verdade, eu entendi. Depois que a gente conversou, que eu fiquei matutando sobre o que vocês me falaram, e sobre o que vocês falaram agora, né? Que é a repetição disso. Eu entendi um pouco dessa, dessa impressão que vocês têm de mim. Eu não sabia que as pessoas tinham, mas eu entendi que é uma tentativa, pelo menos assim eu estou interpretando, uma tentativa de não ficar, estou falando de mim, né? De não ficar para trás, de não ficar velho. Velho você já fica naturalmente, né? Mas você não precisa ficar velho de cabeça ou Total. velho na atuação. Até porque o mundo quer o novo, né? Então eu acho que eu entendi depois da gente conversar o porquê que vocês me chamaram e fiquei feliz de vocês me chamarem. Vamos conversar. É porque seria até, digamos assim, até fácil uma pessoa que é, se graduou hoje em dia e que tem acessos melhores do que a gente antigamente, falar sobre as inovações ou sobre projetos inovadores que ela faz no dia a dia. Mas uma pessoa que a gente tem como referência como professor e que a gente via como professor e que a gente vê de uma forma diferente hoje, eu fiz, então, não tem o que fazer, bora chamar bora chamar Renato mesmo. O que eu acho dessa questão do empreendedor, né, é realmente que a gente vê que quem vai sobrevivendo não é o mais forte, é quem vai se adaptando melhor às mudanças, né? E eu acho que foi exatamente isso que foi acontecendo com o passar do tempo. Eu vejo muito assim, o senhor, você, Vai ser difícil chamar de você. Mas é, tentem. é muito fácil uma pessoa como você, que passou num concurso bom, certo, para professor de universidade pública, se acomodar com o passar do tempo. E eu não acho que foi isso que aconteceu. E foi exatamente por isso que você surgiu na nossa Ah, cabeça, é, certo? aí eu acho que eu entendi. Com certeza. Isso realmente é uma coisa que
se tem uma coisa que eu peço, eu falo, inclusive, isso eu falo em casa. Se tem uma coisa que eu peço é que não me deixem, não me deixem, alguém não me deixe, ou eu mesmo tenho o discernimento de no momento em que eu achar, ou que as pessoas acharem que eu não estou mais contribuindo, que alguém chegue e diga, Renato, por favor, fica em casa, vai embora, sabe? Vai fazer outra coisa. Porque assim, eu acho que talvez seja a coisa mais frustrante para mim vai ser. Eu espero que não chegue, na verdade, eu vou fazer os esforços que eu precisar fazer. Mas acho que vai ser a coisa mais frustrante eu olhar e falar, pô, não estou mais contribuindo, eu não estou mais ajudando. Aí eu acho que a busca por isso é realmente tá, tá se mexendo, né? Tá olhando, tentando mudar. A gente estava falando antes de ligar o microfone, assim, das possibilidades de que a gente, né? Vocês agora estão dando aula também, né? É. Então, a gente está dando aula e um aluno puxa um celular e vai ver se a gente está falando e tal. E muitos professores, né, professores que foram professores de vocês, foram meus professores também, e que estão ainda na faculdade, na nossa faculdade, onde a gente Sim. formou, né, eles se chateiam com isso, ficam com raiva. E eu penso que é o contrário. Talvez aquela informação. Tem duas formas de interpretar. Ou o que você está falando ali, lá na frente, tá um saco, tá um negócio que ninguém está se interessando, Ninguém quer né? saber. Ou ele está realmente querendo se aprofundar naquilo que você está falando. Acrescentar. E aí você tem que, se ele está achando um saco, você tem que melhorar. Não é problema dele que está um saco, é problema seu que está ruim, né? E se ele está querendo se aprofundar, então traz. E aí, bicho, o que é que tu está vendo aí? Tem a ver aqui com o que a gente está falando? Então traz aí. Ah, professor. E aí, geralmente, quando você dá essa oportunidade, rola às vezes, um brainstorm, né, uma discussão e tal. Então, eu penso que o caminho é esse mesmo, assim. Quando se pensa na inovação, eu não acho que eu sou o cara mais inventivo do mundo, não. Sim. Eu continuo não achando isso. Mas eu penso que eu tenho conseguido, com algum esforço, com bastante esforço, me inserir nesse novo contexto, assim, né? Eu acho. Aproveita e conta a história pra gente, professor. De quê? Desde quando o Pra, senhor saiu da graduação, aí se tornou Ah, professor, tá. montou para o pessoal consultório. entender o motivo da gente ter lhe trazido Ah, aqui, tá. toda a sua Então, trajetória. então, vamos lá. Vamos ver se eu falo o motivo que vocês A me gente quer trouxeram. escutar a sua trajetória, na Tá, verdade. então vamos lá. Eu vinha pensando isso também no caminho para cá. Eu, onde a gente está gravando, inclusive agora, né, é uma área da cidade muito, muito familiar a mim, né? Eu me criei nessa rua aqui, né? Eu vivi aqui até, Tá em casa. tô bem em casa, assim. Eu vivi até os 16 anos exatamente nessa rua aqui. É, dos 2 aos 16. Então, assim, andava isso tudo aqui de bicicleta, jogava bola nesses prédios aqui do lado e tal. Estudava bem perto aqui. E, enfim, esse cara, esse menino que andava por aqui, por essas ruas, sempre foi um menino muito enrolado, assim, manualmente falando, né? Tanto que quando eu resolvi fazer odontologia, meu pai, especialmente, que sempre foi a pessoa que mais olhava para essa minha dificuldade manual, ele dizia, mas Renato, odontologia, Tem né? certeza? Tem certeza. Mas eu sempre gostei, né? Por razões até de sofrimento, assim, como paciente, né? Eu tive um trauma, uns 7 para 8 anos, eu tive um trauma, caí jogando bola num dos prédios aqui perto. Tamo junto. Pois é, e perdi o central, né? E Eita. perdi o central. E aí, a partir daí, foi uma grande jornada dentro de consultórios odontológicos e eu passei a me interessar pela odontologia. Muito bem. Aí
resolvi fazer odontologia e tal. E na odontologia eu vi que meu pai tinha uma certa razão, né? Não levava muito jeito manual. Não, né? Assim, eu tinha muita dificuldade em manual. Na verdade, eu já sabia disso, porque também, como adolescente ali, joguei basquete e aí eu percebi a minha dificuldade técnica com basquete, né? Assim, eu conseguia jogar, né? Joguei, tanto que voltei a jogar agora. Mas eu tinha dificuldades, né? Que outras pessoas não tinham, né? Do meu time, por exemplo. Na odontologia isso se tornou mais Evidente. evidente, mais presente, mas também se tornou mais motivador, né? Eu queria muito ser dentista. Quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser dentista. E aí eu entendi, né? Eu também sempre falo isso, não sei se falei em aula para vocês, mas sempre falo nas aulas. Para terminar desse combo da habilidade, né? Ou da falta de habilidade, né? A minha dupla de faculdade era um dos caras mais habilidosos que eu já conheci na vida. Aí fica aquele contraste, Então, aí os professores iam ver o comparação. trabalho dele E viu o e trabalho de olhavam para mim, Renato. Renato, por que tu não faz igual o Eduardo? Eu não consigo. É professor Eduardo, é? Não, Ah, tá, Eduardo outro. Lacerda. Pelo amor de Deus, a gente não pode falar nome aqui nesse podcast. Mas ele era bom, se fosse ele estivesse É, falando que o cara era ruim, aí não não, podia. minha dupla era Eduardo Lacerda, ortodontista hoje em dia. É, enfim, então sempre tinha esse lance da minha comparação. O que é que eu entendi ali por volta do sétimo período? E que eu trago isso até hoje. Eu entendi que eu não tinha o talento, eu não tinha nascido com talento. Beleza, tudo certo. Quando você não tem talento, você tem que se esforçar mais, treinar mais, ralar mais, executar mais vezes. E eu fui entendendo que eu tinha que executar, que executar, que executar. E isso se tornou meio que uma obstinação, né? Depois, especialização, na graduação no final da graduação eu já sabia mais ou menos que queria fazer periodontia. E daí, depois eu fiz uma atualização, depois a especialização. E A ideia de ser professor a veio ideia de no professor, caminho. então, não tinha. Não tinha, nunca tive. Se tem uma coisa que eu não imaginava nunca, era ser professor. Eu queria ser dentista, de consultório e De tal. consultório. Mas aí, acho que quando vocês estavam lendo o lance do conceito de empreender, eu também fui atrás do significado, né? E o que eu vi era bem mais simplório do que o que você leu, Gabriela. O que eu li era assim, tentar fazer algo, certo? Eu li esse também. Pois é. O empreender que eu li é tentar fazer algo. E aí eu digo, bom, aí se encaixa super em mim, né? Muito bem, eu terminei, sim, quando terminei a especialização, em 99, eu falei, não, beleza, eu sou especialista em periodontia e tenho um consultório, eu já tinha um consultório, meus pais tinham comprado um consultório para mim e O senhor tinha tal. algum Zero, dentista na família? Não. zero dentista na família, zero. Depois veio minha irmã e depois eu casei com uma dentista, né? Mas até então, zero dentista na família. Aí, em 99, quando eu terminei, eu falei, beleza, eu agora sou especialista em periodontia. Tinha 2 anos de formado. Tá, o que é que eu faço com isso, né? Porque assim, 2 anos de formado, você tem que, tipo, O paciente não pagar. vai brotar ali da cadeira, na Então, você às cadeira. vezes paga para trabalhar, né? Vai para a questão dos Sim, convênios e tal. Enfim, um negócio que você meio que você investe pensando num Eldorado lá na frente, que às vezes não chega, né? Não. Mas enfim, vamos lá. Então, quando chegou em 99, em 2000, na verdade, início de 2000, eu comecei no consultório e tal. O consultório, com esse lance dos convênios, tinha algum movimento e tal. Mas eu sentia que eu não sabia, assim, não tinha muito não era muito desenrolado no consultório, assim, mesmo sendo especialista. Então tinha casos de periodontia que eu ficava, ih, caramba, isso eu não vi na especialização. E eu acho que eu preciso estudar mais. Eu ia estudava mais, mas falava, pô, eu acho que eu preciso, naquele lance de, assim, eu precisava fazer mais esforço do que os outros. sim.
E eu não podia ficar treinando na boca, né, dos Dos pacientes, pacientes. né? Já era Já não especialista. estava mais na graduação. Exatamente. Então eu falei, pô, preciso estudar mais, preciso estudar mais. E aí tinha um outro grande amigo meu que já estava fazendo mestrado na Unicamp, né? Que vocês devem conhecer, Estênio Tavares, professor de ortodontia hoje em dia. Estênio estava lá e eu liguei para ele um dia. Estênio, ó, tô querendo, tô querendo estudar mais, velho. Vê se tem um curso aí, um curso tipo um full. Na verdade, não existia o conceito de imersão na época, então, tipo um aperfeiçoamento já para especialista. E aí ele disse, eu vou procurar. E ele ficou, sei lá, eu achei que ele tinha esquecido, uns 2, 3 meses depois, ele me liga. Ó, esse curso que tu quer, eu não achei não, mas vai abrir vaga para mestrado aqui. Eu falei, pô, mestrado, nada a ver comigo, né? E ele disse, assim, se for uma coisa que tu quer estudar mais, mestrado, já fez especialização. Eu fiquei, caramba, mestrado, o que é que eu vou fazer com mestrado? Eu não penso em dar aula e tal. E aí, estou mencionando alguns nomes de pessoas que foram importantes aí nessa trajetória que vocês falaram, né? Só não pode falar mal de ninguém. Falando Não, vou bem, tá falar tudo só. certo. Até agora só vou falar bem. E aí, eu falei, caramba, quem é que pode me ajudar nessa, né? Meus pais não são dentistas. Aí eu conversei com meus pais, mas e aí, o que é que tu vai fazer com mestrado? Pô, não sei, Não sei. né? Vou lá ver qual é. Não. Aí eu ainda não tinha decidido. Aí fui falar com o meu professor da especialização, Rodrigo Veras. Rodrigo, não, rapaz, vá fazer. Mas assim, o Rodrigo era professor de periodontia, assim, era uma opinião meio enviesada. Total. Aí eu fui falar com Arnaldo Caldas, Sim. né? Que é professor, era meu professor da faculdade. E eu me lembro que fui lá na FOP e sentei lá, Arnaldo, eu tô com essa dúvida, não sei o quê. E aí ele disse, Renato, se não der para nada, que não tem essa possibilidade, mas se não der para nada, vai ser bom pro teu consultório e fazer esse mestrado. Vai lá, vá-se embora, vá fazer. E aí eu fui, fiz a prova, passei e já assim, tipo, nos, sei lá, 3 primeiros meses, mudou completamente o meu entendimento do que eu queria fazer. Assim, começaram, também sempre conto essa história, na nossa turma de mestrado, o primeiro seminário era um seminário que foi sorteado. Então, era um tema único, éramos 13 na turma. E aí era um tema único. Acho que era terapia periodontal básica, terapia periodontal não cirúrgica. Todos 13 tinham que preparar uma aula, né? E no dia da apresentação, era o primeiro seminário do mestrado inteiro, né? E A no dia da pessoa quase não tá apresentação, nervosa. Quase não tá exatamente, nervosa. tinha o quê? 2 meses de aula. No dia do seminário, o professor ia sortear um nome e esse nome ia lá dar uma aula de 4 horas. O meu não foi sorteado. Ou E lá seja, vai estava eu. predestinado a ser professor. Pois é, e aí depois desse dia, eu falei, caramba, isso não é um negócio Vai que. tão, Cabeludo. tão cabeludo quanto eu fazia ideia. Pronto, daí pra frente Aí emendou o mestrado no doutorado, professor. é, mestrado com doutorado, e aí foi isso, assim, quando teve esse seminário, mudou completamente a minha visão, eu passei a ter muito claramente que eu queria ser professor, que é uma coisa que hoje eu não consigo me ver, quando eu olho assim para trás, eu falo, cara, me imagina se eu não fosse professor. Ia ser uma vida chata, assim. Eu não sou definitivamente esse dentista do consultório. Só. É chato o consultório o dia todo. É bom, veja, é bom um dia todo, né? É. 2 dias todos é bom ainda. 3 dias todos já é chato. E assim, até pro que a gente sempre fala aqui, até pro nosso corpo, assim, né? Total, A posição que você fica atendendo ali. Então, realmente, a total, gente precisa estar se diversificando, digamos total. assim, né? E se divertindo. Sim. Diversificar e divertir. Porque assim, aí volta o lance que vocês falaram da idade, né? Da referência, assim. Para mim, hoje, ser professor e, por exemplo, vocês foram minhas alunas há 10 anos atrás, né? Vocês formaram. Então, vocês foram minhas alunas, na verdade, há 12 anos atrás.
Ou a 13, talvez. Né? Por É aí. porque a gente já vai fazer 11 anos de formada, na Então, verdade. A gente fica então, diminuindo para ah, não. tá. Então vai, vamos lá, vamos para 13 anos, né? Eu hoje lido, né, com os meus alunos no quarto, quinto, sexto período, com pessoas da faixa etária de vocês há 13 anos atrás, Uhum. entendeu? Então, assim, isso de alguma forma sempre renova você, né? Sempre deixa a sua cabeça mais Aberta, jovem, né? mais Sim. aberta. Inclusive com questões outras, fora da odontologia, assim, com conceitos, com preconceitos que eu tinha há 20 anos atrás, 25, que hoje eu não tenho nada, entendeu? É, E assim, eu acho que ser professor é muito, talvez seja a faceta mais empreendedora da minha vida, assim, porque foi mesmo tentar fazer alguma coisa, porque assim, tipo, não era algo que eu tinha planejado, entendeu? Sim. Total. E os projetos que o senhor tem hoje em dia são ligados a essa ideia de ser professor? Sim, são, né? Assim, na verdade, projetos, vamos lá. Eu tenho, acho que um grande projeto que é esse, né? O que é o Perimentor, que é uma, que foi uma ideia, na verdade, de um amigo meu, que é dentista, mas não exerce a odontologia. Acho que eu exerci uns 3 anos, 4 anos, mas é meu amigo de infância. E ele ficava no meu juízo. Pô, Renato, tu tem uma bagagem aí como professor e tal, e um termo da internet, né? Uma autoridade, né? É, por que que tu não se lança mais no mundo virtual? E eu, assim, eu não gosto muito da ideia desse overexposed, entendeu? Assim, Eu sempre achei o senhor um pouco tímido, assim, eu até. continuo, sou mesmo. E como É, é isso? Vencer essa timidez pra. É, porque assim, então, aparece no mundo esse, digital, aparece no Instagram, mas tá esse é o lá. lance. É porque eu não, eu acho que, eu acho, certo? Talvez quem olhe de fora possa dizer até melhor, mas eu acho que eu encaro a minha participação nesse mundo digital como uma missão, como a de dar aula. Como, assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Pela periodontia, especialmente pela especialidade. Então, eu luto muito pela periodontia, eu quero que ela seja valorizada, porque isso no final reverbera para mim no consultório, reverbera para mim nos cursos e tal, mas principalmente porque eu acho que é importante. Eu acredito naquilo, Sim. né? Então, a minha participação sempre tem, você dificilmente vai me ver postando assim, hoje eu tô Sim. querendo comer uma feijoada, sabe? Ah, olha que feijoada deliciosa. Não é, não sou eu. Se eu postar, vocês podem me mandar um direct dizendo assim, ó, Renato, tá esquisito, tá estranho. Mas não sou eu, esse não sou eu. Eu não sou esse Não, cara. com certeza. Na verdade, o que eu vejo é que o senhor utiliza, você utiliza a rede social como um meio de divulgação técnico-científica mesmo, né? Total. E essa é uma inovação. Para o Sim, tipo de É, professor que a gente sim. viu, é uma inovação. total. Então, voltando para o lance do perimentor. Aí esse meu amigo ficava, Renato, tu tem que estar no mundo digital. Não tem sentido tu ficar esperando uma turma de 10 alunos, 12 alunos formar um aperfeiçoamento, por exemplo, né? Se tu tem uma ferramenta que leva o teu conteúdo para o cara que mora no interior do Pará, como eu já tive aluno Sim, do perimentor do interior do Pará, o cara tinha que andar 500 quilômetros, 400, sei lá, para chegar num aeroporto, para ele pegar mais 2 horas de avião para chegar em Belém. meu É. Deus. Aí esse cara comprou meu curso. E esse cara, assim, ele disse, Renato, o teu curso me ajudou demais. Eu passei a fazer cirurgias que eu não conseguia fazer e tal. Então, assim, o Perimentor veio nessa ideia, sabe? Acho que a pandemia deu uma catapultada e agora, né, deu uma esfriada. Porque as pessoas querem fazer cursos presenciais, Uhum. né?
cirurgia periodontal especialmente, não é um negócio que o pessoal se sinta seguro de fazer online, totalmente online. Mas é uma coisa que pode abrir um. A nossa ideia no Perimentor é tipo assim: o cara faz o curso online e depois, se ele se agradar daquilo, ou se ele ainda tiver uma lacuna, ele vai para um presencial Até porque com uma eu outra acho base. que o perfil do aluno hoje mudou, né? As pessoas hoje procuram cursos mais rápidos, Uhum. cursos mais personalizados para aprender assim coisas mais específicas, por exemplo. Então essa história aí do Pério Mentor, né, que é uma mentoria, né, mais ou menos. É, E aí eu acho que isso realmente abrange as expectativas que os alunos têm quando eles buscam alguma coisa de uma especialidade, assim, né? A gente vê hoje que muita gente não quer realmente, ou tem alguma dificuldade, como esse seu aluno que você falou, fazer um curso de especialização de 2 anos, e às vezes a pessoa entra numa especialização, não gosta, né? e E tem que ficar. aí perdeu tempo, digamos É. assim. Você pode fazer um curso mais curto, ver se gosta e talvez depois se especializar, né? Exatamente. Então, eu acho uma ideia realmente bem. Essa foi a ideia original desse meu amigo, e no momento, no primeiro momento, fiquei bem reticente, porque assim, vocês me conhecem como professor, assim, eu, eu sou meio, como é que eu posso me definir assim nessa questão assim, meio perfeccionista e meio, não é nem perfeccionista, é tipo assim, eu tenho muito medo de que as pessoas usem mal a informação, né? E eu ficava com medo assim, poxa, eu vou ensinar o cara a fazer uma meia de coroa clínica, se ele nunca ter pego num bisturi. Sim. Mas aí esse meu amigo, ele dizia assim para mim, Renato, você vai passar o conhecimento e a sua expertise, enfim. O que ele vai fazer com isso é uma questão ética dele, Sim. né? Sim. Se ele vai se sentir seguro para fazer, ele vai fazer. Ele é apto legalmente pelo código de ética Sim. da gente a fazer. Então, e aí entra no que a Aline falou, assim, tipo, esse meu aluno, mencionando esse meu aluno do Pará, ele, ele, ele já era especialista em implante. Já tem uma noção Então, cirúrgica, né? o curso, ele disse para mim uma vez, assim, Renato, o teu curso era exatamente o pedacinho, o tijolinho que faltava para eu completar ali o meu entendimento. Eu já faço o enxerto, eu já mexo com tecido mole e tal, blá, blá, blá. Era exatamente o pedacinho que faltava, assim. Ele falou para mim uma vez, assim, já valeu o Uhum. projeto, entendeu? Já me satisfez. É só por isso. E aí o Pério Mentor é você e mais quem? Eu e eu. Aí, Eu e eu. Pério, Pério mentor sou eu e eu, né? É, difícil, professor. É difícil, assim, é prazeroso, mas foi difícil montar e fazer acontecer a Não, ideia. então, aí é que eu ia explicar. O Pério mentor, o, o, o executor sou eu, né? O negócio, né? O projeto sou eu, sei lá, 30% e 70% esse meu amigo chamado Paulo, é, é, que ele é todo. Ele é o conceito da distribuição do conteúdo, da plataforma de venda, Certo. sabe? Da captação dos leads e tal. Ele é do fechar o negócio, o aluno quer comprar, mas não está em dúvida, ele que faz a intermediação. Eu só sou o cara que dá aula, né? Como sabe aquele. Eu não sei se a gente pode falar aqui, mas eu vou falar. De outro. Tem um grupo de. Um grupo de humor no Instagram que fala. Que tem um cara que é assim. Eu não tenho competência para isso, eu não terminei a quinta série. Mas eu não sei se você já viu esse. Do Embrulha para Viagem. É muito bom. Recomendo quem se quer dar risada. Embrulha para Viagem. É um cara. Tem um personagem lá que ele fala assim. Ele fica rico, né? Ele é um empreendedor, mas aí ele encontra os caras que eram quinta série com ele. Aí esses caras que eram quinta série, tipo, tudo fizeram mestrado, MBA, se formam no ITA e tal, aí encontram ele. Aí ele fala, pô, mas você tá bem, né, cara? Mas como é que você conseguiu? Aí ele disse, não, quem consegue isso é
É o pessoal da minha gestão. Eu não tenho competência para isso, eu não terminei a quinta série. E os caras tudo mal, os caras que fizeram MBA e tudo mal, assim, das pernas, e ele, tipo, ficou ricaço. A gente fala isso meio rindo assim, mas eu acho que uma das maiores habilidades que a gente precisa para se desenvolver é exatamente lidar com pessoas, né? Saber lidar com pessoas e saber escolher a pessoa certa para aquele trabalho que você quer fazer, né? Eu acho que no final o humor foi mais ou menos isso aí que ele quis dizer, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, assim, é que a preparação toda não tem muito sentido se você não sabe usar Sim, nesse network, nesse, né? isso. Eu acho que a mensagem é por aí mesmo. E a própria ideia, assim, de ter um Instagram que falasse sobre periodontia e que o senhor desse a cara. Isso é muito difícil de fazer, dificílimo. É dificílimo você gravar, mesmo sendo um assunto que tem expertise, mesmo assim, é difícil você virar a câmera e falar sobre Pra caramba. isso. Então, como é que foi, assim, na cabeça, do senhor? Como é que foi na sua cabeça, saber que isso seria bom? Que você conseguiria atingir outras pessoas e que fez assim, dar vontade de fazer, porque não é fácil. A- Os nossos professores, não, a gente pensou assim, poxa, a gente não tem muita gente que é Não, presente. é, Hoje em dia é uma coisa muito dessa época de hoje em dia, né? é. Talvez a gente vai entrar numa área espinhosa agora, mas eu vou tentar não citar nomes, né? Então, vamos lá. Acho que a principal motivação foi entender o meu papel como defensor da especialidade da periodontia. É, como alguém que gosta muito disso, né? Então, o que é que eu comecei a ver? E vocês veem também. Todo mundo que está assistindo a gente vê, né? Um monte de porcaria. Em, Todo dia. né? Todo santo dia. Né? No Instagram, no YouTube e tal. Uma série de conceitos. Vamos usar um termo elegante. Pouco biológicos, né? Um desrespeito à odontologia de modo geral. Sim, E esse desrespeito à odontologia de modo geral respinga muito na periodontia. Muito. Então, tinha esse meu amigo, né? No meu juízo, Renato, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tinha esse início de uma difusão de conteúdos questionabilíssimos ali, né? E eu, pô, eu acho que eu posso a entrar cara. nisso para ser o contraponto. Mesmo que assim, o cara tenha 200 mil seguidores, eu tenha 3 mil. Entendeu? Beleza, vamos lá. Deixa eu ir fazendo, né? Eu não tenho muito seguidor no Perimeter, devo ter uns 6 mil e pouco. Acho que não é muito pensando num grande influencer, né? Não. É só Mas pensando em trazer a coisa certa, né? isso, pronto. É isso. O meu objetivo não é ficar fazendo como é? Tipo, viralizar. Sim, Se viralizar, massa. Mas meu objetivo é deixar lá informação, sabe? Conteúdo de qualidade. sim. Se rolar de viralizar, massa. Se não rolar de viralizar, massa também. Eu tô com a consciência de que eu tô fazendo a minha parte. E aí, nesse sentido, eu comecei a motivar outros colegas, outros amigos meus. Inclusive que tem, né? Posso mencionar aqui o pessoal do Implante Pério de São Paulo, um grupo conhecido mundialmente, né? E uma das vezes, uma das lives que eu fiz na época, no auge mesmo da pandemia, foi com um amigo, né? Que é um dos líderes do Implante Pério, vocês devem conhecer, chamado Júlio César Joly, né? E aí eu falei, Joly, me lembro claramente, eu falei, Joly, no final da live, assim, eu falei, cara, eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço aqui, né? Tem muito forasteiro, né? Eu usei até esse termo. Tem muito forasteiro, sabe? Que não estudou o tanto que a gente estuda, que não tem condição de contribuir o tanto que a gente pode contribuir, né? E tá aqui falando um monte de besteira. Pô, então a gente precisa tomar conta do espaço. Se não tomar conta, tipo, alijando o cara do processo, que também é difícil você na internet, né, barrar, não tem como barrar, mas você tem como fazer o contraponto, tem como
só fazer, divulgar conteúdo que tem respaldo científico e tal. E aí, tanto que hoje, eles, o Implante Pério, tem um canal fortíssimo de curso online. Na verdade, se bobear, eles têm hoje mais, mais penetração no mundo online do que no mundo, No no mundo Presencial. presencial, entendeu? E eu tenho certeza que eu ajudei, assim, não, claro, não fui lá, empurrei eles, mas eu certamente acendi para eles a ideia A disso. ideia. Ó, bicho, ou contribuir, né? Talvez eles já tivessem em vista e talvez eu tenha sido uma parte, mas eu lembro de ter dado o recado e pouco tempo depois eles começaram a vir para o mundo digital. Eu não tenho dúvida que eu participei disso, não. E acho massa. Assim, eu não encaro assim, tem gente, pô, mas não é o teu concorrente de jeito nenhum, entendeu? Concorrente é se tivesse agindo de má fé, se tivesse denegrindo, porque ele concorre trazendo todo. Denegrindo é a palavra que não pode usar mais, né? Como é que usa? Tipo, Deu para entender. deteriorando, né? Prejudicando o conceito Prejudicando. da especialidade, né? É, não, eu acho que quem, quem, quem concorre é quem quer derrubar, entendeu? Quando você quer construir, não é Não tem concorrência. como. É. O dentista, eu acho que ele até tem muito medo disso, assim, da concorrência. Mas, na verdade, se a gente conseguir todo mundo contribuir junto, Claro. a gente vai elevar o nível da nossa odontologia, né? Para entregar o melhor para os nossos pacientes, né? E aí entra também o que Gabi falou no começo, assim, isso tinha que ver lá na graduação, né? Era uma coisa que eu ia perguntar agora. Se na graduação você acha que ficou faltando a gente ver esses outros lados, essas outras coisas que são tão importantes quanto a gente aprender a parte técnico-científica e que a gente não é tão falado assim durante a graduação, né? Você sentiu falta disso? Como aluno, Sim, total, total. Quando vocês estavam falando do lance de gestão e tem que ir à empresa, o consultório e não sei o quê, eu sinto falta disso todo dia, né? Porque assim, eu não sei gerir. Eu tenho uma dificuldade de gerir. No meu consultório, se fosse eu sozinho, né? Eu teria muita dificuldade. Como sou eu, minha esposa e minha irmã, principalmente, que é quem é a nossa grande chefe, né? No consultório. Se não fosse ela, já tinha fechado, provavelmente, né? no consultório, então hoje você exerce mais a parte de atendimento. Claro, eu acabo gerenciando uma coisa ou Sim. outra, né? Mas financeira mesmo, zero. Zero. Financeiro, zero. Assim, só sei receber e gastar, receber e gastar. Sabe? Gerir, eu não sei. É, E hoje em dia, assim, na graduação de hoje em dia, você acha que tá do mesmo jeito? eu acho. Eu acho. E eu acho isso péssimo, assim. Eu converso. Essa semana mesmo eu conversei com um aluno lá. Essa semana não, semana passada. Conversei com um aluno lá do sexto período. Lá no intervalo entre uma clínica e outra. Aí ele, Renato, tô querendo abrir um consultório. Sexto período. Tô querendo abrir um consultório. Não, calma. Tô querendo abrir um consultório para colocar as pessoas para atender. Eu tenho uma prima que é dentista e tal. Eu tenho uma grana que eu recebi não sei de que e tal, blá. E eu tenho um ponto não sei aonde. Eu queria fazer. Eu disse, ó, bicho, mas tu já tem noção do que é o gasto? Aí ele, não. Então vai atrás disso. Porque tu tem que planilhar tudo e tal. E veja, eu sou um cara que sou péssimo nisso, mas o mínimo disso eu aprendi ao longo desses 26 anos de formado. E foi zero informação que eu tive antes desses 26 anos, né? Na graduação. Foi zero. 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 Eu acho que hoje continua sendo zero. Pelo menos assim, vocês que têm bem menos tempo formado do que eu, certamente não tiveram Não, nada. Não. nada. E eu acho que os meninos hoje não têm. Não. Eu acho que a diferença fundamental hoje é que quem quiser ter, Pode ter. consegue. Na época minha, certamente não, vocês provavelmente não também, né? Mas hoje, se o cara quiser, o cara já, né, consegue fazer um curso de gestão online, É. ou até presencial,
né? E as tecnologias hoje em dia são diferentes. Tanto a tecnologia, às vezes, da secretária, do prontuário, a tecnologia que você usa dentro do seu consultório para melhorar o consultório em nível de atendimento é diferente de antes. Hoje em dia o pessoal tem mais acesso ao que era antigamente para a gente. É. A gente era uma luta ter que fazer uma ficha, hoje em dia um prontuário é outra coisa, né? Sim, Você acessa de Então, qualquer lugar. sim, A secretária pode trabalhar de home office, exatamente. né? sim. Então, assim, a informação tá aí, né? A gente precisa buscar por fora da faculdade. O ideal Mas, seria que a gente conversasse sobre isso na faculdade, né? mas eu acho que a faculdade deveria ter esse espaço dentro da faculdade, Com certeza. né? Assim, é, nem que fosse assim de discussão só, não como um conteúdo, sabe, formal, mas com um espaço de discussão. Aí o que é que faz normalmente? Às vezes nos eventos da faculdade leva alguém que se deu bem. O que é se deu bem? O cara tem uma lancha, o cara tem não sei o quê. Cara, mas isso aí não necessariamente é se deu bem. Sim, É, Sabe assim, eu acho que eu me dei bem, mas não tenho lancha. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim, sim, com certeza. eu não. Se você perguntar pra mim, Renato, depois desses 25 anos, tu olha pra trás e tu acha que tu atingiu um lugar legal na profissão? A minha resposta é muito melhor do que eu esperava há 26 anos atrás. Muito melhor. Não sabe assim, tô aqui com vocês me tratando como uma referência para vocês. Quando é que eu pensava isso? Lá atrás? Sabe? Aham. Zero. Só esquece dinheiro, né? Esquece dinheiro. Sim, Só isso já é muito sucesso para mim, sabe? Já é muito sucesso. Então assim, é preciso, na minha cabeça, vou usar outra palavra da moda, né? É preciso ressignificar o sucesso, né? O sucesso pode ser um monte de coisa, não necessariamente ficar rico. é verdade. com Ó, certeza. professor, e dentro dos seus projetos, assim, tem o Periomentor, já teve o Periocast, que o Periocast é dentro do Periomentor. Foi uma derivação do Pério Mentor. Tá na hora de voltar, né, professor? Tô querendo. Tô querendo. Falta só a agenda. Mas é massa fazer isso aqui que a gente tá fazendo, é muito legal. E fazer sobre algo que eu gosto muito, né? Que é periodontia, é mais legal ainda. E quanto É, mais informações a gente tiver em mais lugares, é bom que você atinge mais pessoas, né? Essa é a ideia do Periomentor, no caso. Total. Professor, teve, assim, uma dificuldade que o senhor passou e fez assim, caramba, hoje em dia eu aconselharia o meu aluno de outra forma. Dentro dessa sua trajetória, assim, me formei dentista, montei um consultório, hoje em dia tenho esse meu projeto. Tem, assim, teve uma dificuldade que o senhor passou que o senhor aconselharia, assim, dizer assim, cara, não faz isso, não vai pelo por amor de aí. Deus. Um monte. Um monte. Um monte. Vamos lá. Tem várias. Eu vou falar basicamente duas. É, uma eu acho que eu fiz e eu vejo as pessoas fazerem menos hoje, que é aproveitar a faculdade. Assim, aproveitar em todas as instâncias. Aproveitar estudando, mas principalmente aproveitar na diversão. Peraí, é ruim ou é bom? Porque É eu aproveitei maravilhoso. que só. Eu aproveitei tanto, eu falei, professor, Não, foi é ruim. maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu não vejo. Vamos lá, vamos pegar a turma de vocês. Vocês não foram da mesma turma, não, Não, a gente Não. né? foi um período Né? diferente. Então, mas da turma de vocês, vamos dizer que foram 40 formados. Vamos chutar. Desses 40, vocês olhando para esses 40, no caso 80, né? Quantos vocês acham que aproveitaram a faculdade? Aproveitaram assim de farra, de virar noite, de não Olha, sei o quê, de namorar e tal, tal, tal. de farra, 80%. Tu De acha? estudo, já não sei. Tu acha? Não, a minha Não, turma já Eu não foi. aproveitei, eu não sei era dos não. Não, 20% que não a aproveitou. minha turma foi diferente. Foi, a minha turma foi diferente. A minha turma não era tão de farra, não. Era diferente mesmo. E isso faz parte, entendeu? Do Com momento, certeza. do momento da pessoa, inclusive depois da faculdade, entender que acabou aquilo ali e precisa agora produzir, entendeu? Mas isso faz parte das memórias que você tem, né, do networking. Você
pronto, vou trazer para mim, né? É, eu era o cara da farra. Estudava, mas assim, eu sempre estudei muito seletivamente, assim. Nunca gostei de decorar nada e tal, então sempre me ferrava. Porque as provas da faculdade, 80% eram decoreba. Aí eu sempre ia pra final. Porque eu nunca gostei de decorar. Sempre ia pra final. Beleza. Todo mundo de férias e eu fazendo final. Massa, tudo bem. Mas não deixava de. Raríssimas vezes eu deixava de sair para estudar. Eu acho que eu lembro, sei lá, uma vez durante a faculdade inteira. Não deixava, né? Eu pagava o preço por isso. Eu vejo hoje o pessoal nem faz prova boa e nem sai. E nem aproveita a vida, né? Pô, que doideira. É, isso é uma coisa, aproveitar mais o cara na graduação, aproveitar mais a faculdade em todas as suas possibilidades, né? Inclusive, assim, nessa aproximação, tem professores, a gente estava falando dessa questão de, tem professores que evoluíram ou acompanharam o processo, né? Ou até mais novos, né? Tem gente mais nova, estou falando especificamente da FOP, né? E que são pessoas com quem os alunos podem e devem colar, Sim. sabe? Vocês, na faculdade onde vocês trabalham, os alunos vão querer colar em vocês, né? Porque são mais novas, estão mais oxigenadas e tal, de cabeça. Então, isso é uma coisa, aproveitar a faculdade Em todos nessas os âmbitos, diferentes né? possibilidades, né? A outra coisa é não abrir um consultório logo, né? Esse foi um bom conselho. Não abrir um Desenvolva. consultório, não se abre, não se abre. Não se abre Sim. consultório para atender 0 pessoas, não é? É, Eu É. penso, eu penso. eu concordo. Quando eu me formei, Você vai eu alugar. abri um consultório popular. E assim, hoje foi importante, assim, ter aquela experiência e tudo, mas acho que foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano da minha vida, assim. É, eu não me sentia apta para estar ali ainda, entendeu? Eu acho que a gente tem que realmente ou alugar um turno, trabalhar para outra pessoa, atender por plano de saúde, é, Estudar. Estudar. estudar, para você ir pegando aquela experiência ali, certo? E depois pensar em montar um consultório, né? Porque, assim, um consultório é um filho. Consultório é um filho. É. Você tem que cuidar dele, tem que estar ali dentro. Você tem que já ter a experiência para conseguir fazer a captação de paciente também, porque o paciente não vai brotar no seu consultório. E quem vai encaminhar paciente para você se você não se especializar, não estudar, não correr atrás, né? Quem tava na Então, farra com você na faculdade. É mais ou menos, assim. Tem que ter, quando eu falo isso da farra, parece que assim, é só viver de farra, não. Mas você está socialmente inserido, inserido no. né? É, não necessariamente na farra de beber, vomitar, essas coisas. Não, se faz de vez em quando também. Mas, tipo, é principalmente estar inserido, né? Tem uma turma. Sim, sim. Resumindo, é ter uma turma, né? É ter uma turma, uma galera. Essa galera vai ser a sua rede de referência lá na frente. Sim, com Então, certeza. desenvolver amizade, né? Meus amigos de graduação são meus amigos até hoje. Tenho um amigo, assim, amigo irmão, né? Minha dupla é um amigo irmão, o Sten é um amigo irmão. Duas pessoas que eu mencionei aqui, tem outros. Então, e não necessariamente também a gente troca paciente, né? Mas a gente se ajuda e, enfim, se gosta e tal. Sabe? Mas essas pessoas, por exemplo, vamos lá, Eduardo, que era minha dupla. Quando eu voltei do meu doutorado, eu não tinha lugar nenhum para dar aula. A família de Eduardo tinha uma escola. E a família de Eduardo, por eu ser dupla de Eduardo também, claro, eu estava voltando capacitado. Mas se eu não fosse amigo de Eduardo, certamente eu não teria entrado lá para dar aula. E foi o primeiro lugar que eu dei aula. Então, essa construção foi da graduação, né? Foi de ser dupla e ser amigo dele, entendeu? Se eu tivesse brigado com ele, ele ia mandar eu mandar. É a questão do networking, né? Exato. Que a gente fala sempre aqui, né, Gabi? É verdade.
Professor, e assim, se a gente fosse traçar um paralelo entre o que foi a sua graduação, o que o senhor enxerga hoje em dia, e os alunos que estão saindo dessa faculdade e estão entrando no mercado de trabalho, em relação tanto a questões inovadoras ou mente aberta para empreender, quanto às questões éticas, já que hoje em dia parece que inovação, criação, bate muito, e algumas vezes, nas questões éticas, no posicionamento, na questão da autoridade ou não, ou então talvez no entendimento do quão científico você precisa ser para mais ou para menos. Então, como é que o senhor vê assim essa diferença do que era e hoje, que o senhor ainda tem os alunos, vê cada ano uma turma de graduação diferente, eu vejo diferente isso. Quando eu comecei a dar aula do que era uma turma e da turma que é formada hoje, eu já percebo um perfil diferente deles. E como é que o senhor enxerga isso, assim, em relação a tudo, a ele se tornar um profissional dentista? Tá bem complexo, né? Vou tentar. Vamos lá. Você está querendo que eu fale em relação a quando Ao eu me que formei? era, é. E o que é que o senhor vê hoje em dia, assim, do seu Bom, aluno que está vamos lá. saindo? Eu acho, só acho. Não tenho nenhuma certeza, certo? Só acho. Eu acho que a minha turma, se formou, e as turmas da minha época, vamos chamar assim, a gente se formava com muito mais respeito à odontologia, Sim, sabe? Com muito mais receio pelo respeito, né? De, às vezes respeito até demais em algumas situações que a gente teria condições de enfrentar alguns desafios, né? Talvez por por uma reserva de mercado que alguns professores praticavam na época de mistificar muitas coisas, ou talvez porque a gente estudasse mais, ou com mais dificuldade, até pela questão da informação. E aí aquilo se tornava também um pouco mítico, sim, né? Alguns mitos se criavam. Mas eu acho que a gente era mais roda presa, vou usar um termo mais popular. A gente era mais roda presa, pelo menos eu estou falando de mim, né? Que tem toda aquela história que a gente já mencionou aqui. Eu era mais receoso com algumas coisas, menos afoito. Eu acho que hoje, pela disponibilidade de informação, as pessoas são mais afoitas, sim, né? São mais arvoradas em realizar coisas que precisam de uma curvinha de aprendizado, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença, assim. Todo mundo quer ser já a autoridade, todo mundo... E não, calma. Você tem que comer algum feijão com arroz ainda A para... gente tem que entender que a autoridade se constrói, né, com o passar do tempo. Mas a internet, né, as redes sociais especialmente, permitem uma construção fake, né? Um personagem que, na verdade, se você espremer, não tem nada, mas né, você compra um equipamento de foto e tira fotos de antes e depois. E antes e depois é imediatamente depois, né? Bonitas, e joga lá e coloca uma música ou coloca um texto bacana. Ah, E você ninguém quer tá fazer vendo a isso? gengiva gritando ali, Ninguém tá né? vendo 6 meses depois, um ano depois, né? Você tá vendo o que eu tô falando. Então, assim, eu acho que essa é a principal diferença. É menos respeito. Mas é menos respeito, de novo, por falta nesses ambientes, na minha concepção, de pessoas que falem que precisam respeitar. sim, Só tem gente falando que não precisa respeitar. Então sim. o cara vai, não precisa respeitar não. Todo mundo não fala que não precisa respeitar? Não. Aí tem lá um chato, né, Renato, um chato que fala que precisa respeitar, que precisa ter calma, né? Aí esse cara não viraliza. Mas beleza, deixa ele lá falando. Aí vem outro, fala também, vem outro e fala. Assim, uma hora
eu espero, né? Uma hora vai funcionar, eu acho. Mas é exatamente isso, Eu não sei se assim. era essa a tua É, pergunta. com certeza. É exatamente isso, assim, hoje em dia, do que eu vejo, parece que o aluno ele quer o resultado para ontem. E para ele ter o resultado para ontem, ele tem que estar presente ontem. Assim, ele tem que estar disponível para todos antes do que você imagina, para poder ele conseguir o resultado mais rápido, né? E O resultado financeiro que você sim, fala. o resultado financeiro mais rápido. E eu acho que a diferença tá entre exatamente você conseguir estar presente nesse meio, porque não tem como fugir. Não. E acho que o senhor enxergou isso, né? Assim, não adianta só eu ficar na faculdade, eu preciso sair do meu mocho, eu preciso sair do meu consultório, eu preciso sair da faculdade para poder atingir essas pessoas da maneira mais certa, né? E Supostamente. Né? É porque, assim, não tem esse de mais certo ou menos certo, sim, né? claro, Assim, mas é, com conteúdo de tudo qualidade. é isso. Com algum embasamento científico, eu Sim, acho, com né? certeza. Que é uma das coisas que a gente vê hoje em dia, né? A disponibilidade de nada científico e muitos resultados não estudados é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Pois é. Espero que tenha mais férias mentores por aí. Eu também, sinceramente, eu também. Eu queria muito. Acho que ganharíamos todos, a E eu só penso população. assim, em expandir, ter outros frutos ou ter outros negócios, ou eu vou deixar para as pessoas me ajudarem ou terem novas ideias. Tem alguma ideia assim que o senhor ainda deseja fazer, que o senhor acredita que pode dar certo? Não, eu queria. Eu acho que o objetivo maior seria tornar o que já tem maior. Sabe? Assim, as pessoas consumirem mais e tal. Mas eu também não tenho essa grana, porque isso requer grana para você impulsionar, investir no negócio. Assim, eu acho que a minha. E aí é quando eu não me vejo como empreendedor, Sim, entendeu? Eu me vejo como empreendedor com a ideia e com a, o regar do projeto. Assim, sim. A ideia. eu alimento ele, mas eu alimento muito timidamente. Assim, eu alimento ele, sabe? Do seu Do meu jeitinho. jeitinho. Mas é porque o Tranquilo. empreendedor, ele tem a ideia criativa. Não necessariamente ele é o executor, Isso. mas ele tem a ideia criativa, né? Pois é, eu acho que eu sou desse lado aí. É, eu não, eu queria só que virasse mais, assim. Mas eu também não quero, em nome disso, por exemplo, vamos lá. Foi exatamente uma decisão que eu tive que tomar quando foram retomando as atividades no, No Presenciais. presencial. presenciais, né? Então, tipo, chegou num ponto do Perimentor que eu tinha que gravar aula. Eu gravava aula de madrugada. Porque era hora, meus meninos sem escola, então o dia inteiro, barulho. Quando eles dormiam 11 horas, que estavam dormindo mais tarde, inclusive, eles iam dormir 11 horas às vezes. Aí eu esperava eles dormirem bem, parar de passar carro na rua, aí eu ligava o equipamento, então isso era meia-noite, meia-noite e meia, né? Quem comprou meus cursos em algum momento escutou alarme de carro pi, 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 tocando no meio da aula e eu não ia parar porque eu já estava gravando e tal. Tipo 3 da manhã, né? Então, assim, eu queria que essa, esse formato, essas informações fossem mais difundidas, sabe? Mas, voltando, se for para eu sacrificar, né, o meu lazer, Sim, estar com meus filhos, meu basquete dia de terça e quinta, sabe? Minha faculdade, minha especialização, meu consultório, eu não quero. Então, sim, assim, tava de um jeito que eu tava tendo que, em algum momento eu perdia o pé no mentor, sabe? Eu perdia, nesse dia eu não posso ir pro basquete. Não, o basquete me faz falta. Nesse dia eu vou chegar mais tarde porque eu vou ficar gravando no consultório e não vou pegar os meninos na escola. Não pegar os meninos na escola me faz falta. Não vou almoçar em casa porque eu tenho que gravar. Eu tinha uma época, eu tive uma mentoria e eu tinha encontros da mentoria toda quarta,
entre meio-dia e 1 hora. Eu vou almoçar que horas? É, Né? É. Porque são eu escolhas, fazia né? isso no consultório. Então eu parava de meio-dia de atender, ligava o Zoom, fazia mentoria, ficava até 1 hora, de 1h30, 2 horas já tinha com o paciente. E aí? E o almoço, cadê? E o Sim, descanso? sim. Aí chegou ali, teve um início ali em 2021, né? Que eu tive como é que chama? Um colapso, Uma estafa. né? Uma estafa. Ali metade de 2021, que estava voltando muita coisa de demanda reprimida presencial, e eu estava com o perimentor moendo, eu tiltei. Assim, travei em 15, em 13 anos na época de FOP. Pela primeira vez eu não fui numa clínica, eu liguei só, eu não consigo ir na clínica. Assim, tava num nível de estafa total. E aí eu mudei. Então, assim, respondendo, resumindo, né? Eu fui enveredando para outras coisas. Mas resumindo, quero muito que ande, eu, né? Rego do meu jeitinho. Possa se Mas se expandir. for para me derrubar e para me tirar a alegria de fazer as coisas, né? Uhum. Não. Mas o Aí Paramentor é uma O marca, né, propósito, né? professor? Ele tem total condições de crescer, tem, mesmo que tem. não seja na figura do senhor, mas dá para produzir frutos bons, né? Deixando a dica aí, né? É, Eu quero depois saber dessa dica aí. Eu não peguei bem a referência, não. Como é a dica? Chamar outras pessoas, né? Talvez, para crescer. Sim, Mas agora eu entendi a dica. Interessante. eu acho que Gabi disse assim: quem sabe botar um braço de cirurgia nesse negócio aí e me chamar para Sim. falar. Foi isso, Ou de Gabi? periodontia aqui, né? Gostei. Agora eu entendi. Agora eu entendi. ai, E aí, ai. Gabi? Estamos Eu acho chegando mais ou menos no final, mais ou menos que no sempre tu final. fala isso, né? É, mais ou menos. É porque a gente conversa sobre tantas coisas, né? E tantas coisas vão surgindo, assim, a gente fica querendo colher a história de quem tá com a gente, né? Pra ver se a gente consegue ter um conhecimento assim, de fazer, eita, aquela pessoa fez isso. É, realmente, pode ser que dê certo. Eu já tive vários aqui, ó. Vários insights, né? E aí a gente vai conversando, conversando, não vê a hora. Mas a gente realmente está mais ou menos acabando. Voltando ao senhor e a presença do senhor aqui, de você aqui, a gente queria que você desse um conselho, né? Final. Final, aquele conselho assim de dentista para dentista, né? Aquele dentista que pode ser como o senhor, que Que tá já precisando se vê, que está precisando reciclar. se reciclar, que precisa entender que precisa sair do mocho, que precisa sair daquilo que ele faz hoje em dia e se reciclar com o dia a dia para se tornar maior, ou então trazer conteúdos para outras pessoas. E para o seu aluno, assim, já o senhor deve entregar todo dia, mas o que seria de conselho final, assim? Então, eu acho que eu tenho falado isso, eu falo isso para alunos, falo isso muito para quem vem me procurar, aluno que vem me procurar às vezes assim, ou recém-formado, ou que está no meio da faculdade. Eu lembro de ter falado isso, eu não sei se essa menina era da turma de vocês, que como vai passando muita gente, você acaba perdendo a referência. Teve uma menina na FOP um tempo atrás, que ela ia para a clínica, acho que não era da turma de vocês, não. Ela sofria na clínica. Ela, quando entrava o paciente, ela ficava com medo. Ela ficava inventando coisa para não atender. Quando a gente dizia, não, fulana, você tem que atender, você tem que atender. Ela tremia pra caramba, assim. E aí um dia ela começou a chorar com o paciente na cadeira. E aí tava, eu acho que na clínica estávamos eu e Gabriela Porto, até. Eu acho que era Gabriela Porto. E a gente chamou ela para conversar. Aí ela falou assim, poxa, é porque eu não gosto de odontologia. Ela estava no sexto período. E eu passei no vestibular, mas eu, quando começou aqui, por volta do quarto, quinto período, eu não gosto. E, poxa, se eu chegar em casa e disser pro meu pai que eu não vou fazer, ele não vai aceitar isso de mim. E ele já disse que eu tenho que me formar e tal, que ele não, ele já pagou muita coisa. E eu me lembro que o meu menino era novo, assim, acho que ele tinha
um ano e pouquinho, né? Era pai recente, né? E quando você é pai, mãe, acho que pai, posso falar como pai, né? Acho que você muda muito o entendimento das coisas, né? Pelo menos eu acho que mudei. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu, como pai, eu não quero jamais ver o meu filho numa situação que você tá aí, não. De sofrimento, de tristeza, de forçar uma coisa que você não quer fazer. Chega pro seu pai e abre o jogo. Chega pro seu pai e abre o jogo. Aí ela disse assim, professor, eu acho que eu não tenho coragem. Eu disse, mas vá lá. Nenhum pai quer ver o filho mal, não. Muito bem. 3 meses depois, a menina sumiu da faculdade. Deu certo. Deu certo. Deu certo. E depois eu vi, ela tava fazendo. Ela disse, eu gosto de psicologia. Depois eu vi no Facebook, sei lá, Instagram, ela tava fazendo psicologia. Velho, então o conselho é: odontologia é uma profissão muito, muito difícil para quem gosta. Para quem não gosta, é 50 trilhões de vezes mais difícil. Pior. Então, se você gosta, invista, ame, né? Odontologia é um negócio apaixonante. Apaixonante. Para mim, né? É um troço apaixonante. Você, é, é, mesmo fora da periodontia, né? Eu consigo ver beleza na endodontia. Na bucomaxila eu não vejo muito. Na endodontia, Valeu. na endodontia, no ortognática, a mudança que produz na vida de uma pessoa um ortognático, pelo amor Total. de Deus, né? É Uma surreal. endodontia, uma periodontia, né? Uma ortodontia. Eu consigo ver beleza nisso tudo, né? Se tirar ontem mesmo no consultório foi uma paciente que tem dores de neuralgia de trigêmeo, assim, dores Lascivante. desclassificantes, né? Desmoralizantes, eu chamo, Sim. né? A mulher não, ela disse, doutor, é de um jeito que eu não consigo botar o sutiã, porque essa minha musculatura fica doendo, irradiada, veja você, irradiada a partir do suco gengival. Quando eu tocava no suco gengival dela, ela disse, é aí, o ponto de que quando é essa dor é no suco gengival. Gengiva saudável e tal. Pra você ver o nível. Então, assim, eu consigo ver beleza nisso tudo. Nessa saúde. Agora, a odontologia precisa que as pessoas vejam beleza. Então, para você ser um bom profissional de odontologia, eu não vejo outra saída que não seja se renovar na paixão, Sim. né? Se você né, pô, vou lá, mais um dia eu vou pro consultório. Mais um dia eu vou dar aula. Mais um dia eu vou, putz, então, velho, tá no lugar errado. Exatamente. E fica esse conselho, assim, para quem já está na estrada há muito tempo, né? Você, além de ver a beleza do que você faz, é saber como você pode enxergar melhorias naquilo, para que aquilo consiga te conquistar mais durante o dia Não a dia, né? necessariamente é ficar vivendo no mundo de Poliana, não, né? Ah, tudo é lindo. Não, né? Especialmente numa universidade pública como eu tô, tem um monte de coisa que precisa melhorar, né? Vocês sabem como é egressas, né? Um monte de coisa, Muitas, um monte de coisa. Mas, muitas. tipo, Muitas coisas que a isso, gente poderia conversar durante a faculdade e isso, que a gente não conversa. isso não tira a beleza de você estar numa universidade pública, de eu ter ido atrás de um conteúdo, de uma formação e poder repassar para as pessoas, Sim, sabe? Então, assim, eu entendo a minha missão ali, entendo que a minha missão seria melhor executada se tivesse uma estrutura melhor, mas entendo também que, mesmo naquela estrutura, é o que você vai falar, eu sei que você vai falar de Cortella, é o que Cortella fala, né? É, faça o seu melhor enquanto não tem Putz, condições. eu ia falar essa frase. Então, Não, pode não, falar. não. Não foi ótimo, porque a gente tá, ó, sintonizado. Faça o seu melhor enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, né? É Exatamente. mais ou menos isso. Exatamente. Eu acho que é isso, assim. É sempre querer, como profissional da odontologia, como gente, na verdade, né? Fazer o melhor que pode na condição que você tem, enquanto não tem condição para fazer melhor ainda. A Melhor frase é ainda. essa. Exatamente. É. É isso. Então, chegou a Chegou hora a da hora, dica. né? Bora pegar o gancho Já e dei dar o a dica do spoiler. livro. Já deu Foi, spoiler. deu spoiler.
Estragou minha frase, não, brincadeira. Hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, que é de Mário Sérgio Cortella, que é A Sorte Segue a Coragem. Que é exata, ele faz, ele lhe dá um chacoalhão filosófico para fazer você se mexer e buscar fazer o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar, certo? Esse livro, ele deu um... Eu sempre falo isso, né? Mas é porque Uma ele deu virada de um chave. start, assim, ligou uma chavinha na minha cabeça, mas é porque eu sou apaixonada por leitura, né? Então eu acho que livro, ele realmente muda a vida da gente. Leiam, não façam como doutora Gabriela. E a frase que eu ia trazer de Cortella era exatamente isso que o professor falou, né? Que a gente tem muito essa cultura no Brasil de, eu vou fazer o que é possível. Eu vou fazer o que é possível. E, na verdade, a gente deve tentar buscar sempre fazer o melhor que a gente pode fazer com as condições que a gente tem. Até que a gente consiga melhorar as condições para fazer melhor Melhor. ainda, né? E é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Eu que professor. agradeço, foi Foi massa. massa o papo. Fala aí, Gabi. Professor, a divulgação, né? Tem que ser. Diga como é que as pessoas conseguem lhe encontrar. Se quiser falar com o senhor, Então, acabou como é que eu que não falei consegue? do Perogrupo ainda, né? É. Mas Então, ainda tem tempo. tem? Então, pronto. Com Aproveita aí. certeza, professor. Vamos lá. Esse lance do Perimentor, que eu falei, sou eu e eu mesmo, né? Um projeto com esse meu amigo que é dos bastidores. Mas assim, a gente tem já uma estrada aí de 20 anos, né? Vai fazer 20 anos, dando cursos, né? Inicialmente também era muito personalizado no meu nome, e a partir de 13, eu acho, 12 ou 13, a gente deve estar fazendo 10 anos da Foi quando a gente marca. saiu da faculdade, eu lembro. Deve estar fazendo 10 anos da marca. A gente criou a marca Perogrupo, né? Perogrupo. Que na verdade é um grupo de professores que ministra cursos presenciais, né? De aperfeiçoamento, especialização, imersão. Hoje a gente está na ABO Pernambuco, com o curso rodando de aperfeiçoamento em cirurgia periodontal e de especialização em periodontia. Então, lá me encontra. Na FOP, me encontra. Né? No consultório, lá no @grupo odontologia, grupo com 2 P's, me encontra também. Na FOP me encontra, no ABO já falei. No @perimentor, me encontra. E no @prof. Renato Vasconcelos me encontra. E se isso não for um Bastante E não dente, me coisa, encontra- tá fora do Olha, mocho. eu não sei o que é, mas... Se encontrou nisso, tá procurando mal. Se Tá sem isso, querer não, encontrar. se isso não for um dentista fora do mocho, eu não sei. Eu não sei o que é. E terça e quinta eu me encontro ainda jogando basquetezinho. Bom, mais uma vez, lembrando, não vai adiantar só assistir esse episódio, tem que deixar um comentário, deixa um alô pro convidado, deixa uma pergunta, quem sabe vai responder em um outro Se inscreve no episódio. canal. Se inscreve no canal. O arroba da gente tá tanto no YouTube quanto no Instagram, Boca Viva Podcast, @doutora Aline Pimentel com mais um L no final. doutora, Deixa eu só, doutora.gabriela Madeira. deixa eu só, antes de terminar, Fala, professor. pode? Pode, Claro. claro. A boca é Então, viva, professor. eu queria parabenizar vocês pela ideia de fazer esse projeto e estar executando. Uma coisa é projetar, né? Fazer o projeto, outra coisa é executar. Né? Queria dizer que vocês devem continuar nisso, porque acho que esse tipo de conversa, né, contribui muito especialmente para quem está se formando, né? Mas até para quem está recém-formado, para quem está nessa de, pô, será que eu gosto mesmo disso e tal, né? Eu acho que se vocês investirem nisso, nesse tipo de divulgação, desse tipo de conteúdo, acho que vocês estão prestando um grande serviço à classe, né? E, de alguma forma, de total forma, à comunidade, né? Uma odontologia boa representa uma comunidade saudável, né? Então, eu queria dar os parabéns para vocês Mas Obrigada, obrigada. professor. e que vocês
sigam, assim, vai dar certo. Obrigada, Deus com quiser. certeza. Já Essa deu. sempre foi, assim, a gente nunca quis sair da odontologia, porque, como o senhor mesmo diz, a gente também gosta do que a gente faz, a gente gosta de odontologia. Até de bucomaxilo. Com certeza, Tô brincando. eu vivo de bucomaxilo. Cada doido com sua mania, né? Se tem alguém que vive de canal, Tem razão, tem razão. Eu não sei o que é pior, né? Tem razão, tem razão. mas a gente nunca quis, assim, sair do que a gente vive, do nosso dia a dia. A gente nunca quis sair da odontologia. Na verdade, a ideia da gente sempre foi acrescentar tudo o que a gente vive, né? É isso aí. Eu Massa. não vou falar, não, porque eu fiquei meio emocionada, né? Mas obrigada, eu fiquei lisonjeada, professor. Obrigada mesmo. Parabéns. Então, até os próximos episódios.